Deus abençoe, pessoal. Oh Deus de poder e glória, em nome de Jesus, toma minha boca aqui, Espírito Santo, me usa pela sua misericórdia. Adentra cada coração, cada coração aflito que precisa de uma resposta, meu Deus, que orou, para que me usasse pela misericórdia. Toma minha boca agora, no poder ter um sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, foi feito o sorteio, né? Como eu falo aqui, quem tá me conhecendo agora não entende mistério. O sorteio quer dizer que eu não tenho um roteiro, tá? Não tenho, assim, um rascunho, nada. Eu não tenho um tema, não sei o que vai ser dito, não sei o que vai ser pregado, né? Ministrado aqui. Então, eu tô igual vocês aí, esperando saber o que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo também. Amém? Então, a exortação aqui vem do céu, não do homem. Então, vamos ficar ligadinhos aí. Enfim, o sorteio foi Lucas 23:46, tá? Que fala assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Parece simples, né? Como eu digo, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai me levar para outras falas. Mas a parte fundamental, né, é quando Deus ele fala, né? Até ele fala em João, né? Em João 19, no Evangelho de João. É só no Evangelho de João que ele fala: está consumado, né? Então quer dizer, ele entrega o Espírito dele. Ele termina uma missão, acabou. A partir daquela hora, né, ele não tem mais nenhuma, olha só, hein, responsabilidade. Não tem mais, nada. Ele fez o que o pai dele queria que ele fizesse, né? Então, eu acho interessante, porque as pessoas, elas esperam que Deus continue fazendo alguma coisa, né? Então, aquele negócio, você vai dar um passo para Jesus, um só, né? Vamos entender. Uma coisa só que você aceita, que é Jesus como seu Salvador. Só essa parte. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, né? Porque na verdade, Ele que te aceita, Ele é que te recebe como filho, Ele é que se revela a você. Mas é a forma da gente entender que nós também aceitamos essa parceria. Então você aceitou, você deu um passo para Ele, Ele deu 1000 passos para você. Só nesse quesito aí de aceitar ser noiva, aceitar esse casamento, né? Colocar essa aliança no dedo. A partir da hora que você aceita ter um Senhor, ter um cabeça que é Cristo, então com certeza Deus vai mover céu e terra para se revelar a você. Então é só um passo, né? Que é aceitar, que é deixar Deus dirigir a sua vida, né? Então agora entra essa palavra, né? Que lá no Evangelho de João, capítulo 19, ele fala: tá consumado. Tá bom? Então vamos entender, porque eu também tô perdida aqui, tá? Eu começo meio perdida, mas depois eu vou me achando, porque como eu falo, eu deixo o Espírito Santo de Deus me usar. Não tem um roteiro, não tem um rascunho, não tem um tema aqui, não sei nada que vai ser dito. Então a palavra, essa fala de João, né? Você vê que tá consumado. Acabou, né? Aí a gente pensa, vou ficar tranquilo, né? Jesus já pagou o preço, né? Agora você não, né? A gente vai pensando, não precisa mais, né, de rituais de purificação, verdade, não precisa, né? Do pecado, você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício nesse sentido, né? Que é a matança de animais, né? Fazer um sacrifício absurdo para se purificar, porque agora, né, você já foi purificado por Jesus. Mas ele realmente, agora você está debaixo da graça, né? Recebeu essa purificação, é fácil, é só aceitar, mas não é só esperar
né, ser limpo sem nenhum esforço. É preciso que, né, nós primeiros aceitamos, né, temos essa comunhão, né, fazemos parte do corpo de Cristo, estou falando no corpo, né, está na mesma fé, no mesmo espírito, com pessoas que realmente têm esse temor. Então, quer dizer, até se você escolher ter amizades do mundo, tá? Sentar na roda dos escarnecedores, depois que você passa, né? Depois que você coloca essa aliança no dedo, você tem uma responsabilidade de andar neste temor. Você precisa, né, fazer separação do puro e do impuro, porque agora você foi purificado. Então, se você foi purificado, né? Por isso que tem uma passagem que ele fala, né? Que se você está se purificando, está se limpando, né? Que as pessoas que estão se limpando, que se limpe mais, que continue avante, né? Avançando na limpeza, né? Na purificação, na santificação. E aquela pessoa que ela está se sujando, que se suje mais. Então não tem esse negócio, não tem como te dar desculpa. Você vê que isso que eu vou até lá, é Apocalipse 22, né? Última página aqui da Bíblia, 22. Aqui, ó. Olha só o que fala aqui no versículo 11, tá? Acho tão interessante que a última página, hein? Parece até que a gente está combinando, né? Quando Jesus fala, está consumado lá no Evangelho de João 19, né? E eu li também, né, que ele entregou o espírito dele, tipo, acabou, não tenho mais nada para fazer por você, né? Agora dê seus pulos, mas ande na linha. Não tem esse negócio, eu tô debaixo da graça, né? Então agora eu não preciso muito me sacrificar, porque Jesus já se sacrificou, acabou. Não, ele veio para pregar a salvação, tá? Então você vai ter que galgar para alcançar essa salvação. Não é uma coisa conquistada, gente, porque Jesus sofreu, né, e entregou o espírito dele ali, e falou aquela palavra, né? Não, você também vai ter que falar essa palavra, você também vai ter que passar por esses sofrimentos que Jesus passou. Você também toma desse cálice. Então não tem esse negócio de que, eu agora já estou de boa. Jesus já fez, agora é só esperar, né? O dia que ele vier me recolher. Não pense dessa forma, porque todo o tempo que você vai estar aqui vai ser você vai estar combatendo contra a sua carne. O seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca, né? Mas o pecado também não é vitamina. Você não vai vencer se você não alimentar o espírito. O espírito é uma coisa que é a sua verdadeira natureza, tá? É o seu espírito. O espírito, ele, antes de você conhecer Jesus Cristo, ele não tinha vida. Ele era um espírito morto. Não tinha esse conhecimento, né, da palavra que leva à salvação. Quando você conhece o Senhor Jesus através da palavra, que ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, né? Você tem a obrigação de se encher de Jesus, de se encher da palavra, de viver esses preceitos, de obedecer esse mandamento. Você agora não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Mas a partir da hora que você conhece a lei vai te condenar. A lei vai te matar. A palavra vai te matar. Ela tem poder para fazer viver e para te matar. A lei agora, ela tem uma força muito maior. Ela pode ser bênção, como pode ser maldição na vida de uma pessoa que se aliançou de uma forma irreverente, né, com o Senhor Jesus. De uma forma promíscua, sem compromisso, e continua a se prostituir. Você está correndo risco, mais risco até do que os gentios, do que as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. Você está correndo um risco muito sério de perder a sua alma. Então, perder a salvação da sua alma, porque a sua alma você não vai perder, né? Você vai perder a eternidade com o seu Senhor, com o seu Criador.
Então é uma coisa muito séria. Então vamos ler aqui, né? Porque eu falei e não li, ó. Então ele fala aqui, ó. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Aí ele vem com a palavrinha que eu falei, né? Que eu gosto de jogar ao vento, mas eu não sou boa de recitar a Bíblia. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Então não tem esse negócio. Não dá para viver dúbio de uma forma leviana. Agora a sua responsabilidade é grande de se santificar. Porque ele fala aqui, ó, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Tá? Então acabou. Então não tem esse negócio de você achar que tá, né, tudo certo, Jesus já, né, tá consumado e agora é pela fé, eu vou ser salvo. Muitas vezes a sua fé não vai te trazer nenhum benefício, porque a fé sozinha, a fé sem obra, ela tá morta, tá? A fé, ela serve, eu canso de falar aqui, para pessoas que ela ainda, né, não teve a oportunidade que você teve de conhecer a palavra. Você teve uma oportunidade que muitos não tiveram, né? Que é Deus se revelar a você. Então a sua fé, ela não vai te salvar, a sua fé vai te condenar, porque você teve fé e não fez nada pela fé que você tem. Você escolheu estagnar nessa fé. E com certeza isso vai te condenar. Porque Deus fala que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Ele tem ânsia de vômito, né? Então a gente tem que pensar, né, que nós temos que galgar, é de fé em fé, é de glória em glória. Isso funciona bem, né? A fé de última hora para uma pessoa que não teve oportunidade de conhecer o que você conhece, né? E por um momento, só um momento, ela creu, né? Foi salva pelo gongo, como eu costumo dizer, né? Como é que você pode comparar, né, um povo que ele teve toda oportunidade, teve uma intimidade tremenda com Deus e abandonou? Então, para que isso não aconteça, né, você desista, você não consiga falar essa palavra que Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado, realmente você vai ter que entender que quem manda na sua vida é Deus. Você não pode deixar, né? Você vê Abraão, quando ele saiu da parentela dele, ele decidiu largar a idolatria, o que não prestava, e seguir adiante, né? Ele largou toda a sua casa, toda a sua família, né, para obedecer. Você tem direito de escolher a quem você quer servir, mas ficar em cima do muro Deus não vai aceitar, mas não vai mesmo, né? Então você vai ter que escolher servir o dinheiro, né, servir a Deus. Você vai escolher servir, né, muitas vezes o ídolo que você levantou, que muitas vezes é filhos, marido ou esposa, trabalho, a pessoa corre atrás de alguma coisa, tá? Então isso é uma forma de se prostituir, de abandonar a Deus. Deus não vai aceitar, né? Você vê, o povo de Israel não construiu o bezerro, eles escolheram que eles queriam Deus, que eles queriam servir, se prostrar. Deus não vai impedir você de fazer a sua escolha. Você vai ter esse livre-arbítrio, apesar dessa palavrinha não existir na Bíblia, mas você tem o seu direito de escolha, né? Igual eu falei aí do bezerro, né? Josué, ele pede o quê? O povo para tomar uma decisão, escolher entre, né, o Deus, né, que eles conheceram, que tiraram eles do Egito, a família deles do Egito, ou os deuses vizinhos. Então o que está acontecendo aqui? É uma escolha. A sua vida vai ser controlada por quem você escolher. Então vai haver, né, uma guerra, né, contra o que você quer e o que você tem que fazer. O seu desejo não pode prevalecer. Para que isso não aconteça, você tem que acatar as escrituras. Porque, igual eu falo, as pessoas, elas estão se prostituindo porque elas não têm um alimento, elas não têm um compromisso de se alimentar com a palavra. Elas estão enfraquecendo a cada dia.
O próprio Paulo falava, né, que nós temos uma luta, nós temos que militar contra a carne, lutar contra a carne, senão a carne vai prevalecer contra o espírito. Mas para que o espírito prevaleça, precisa você alimentá-lo. Não tem esse negócio, o espírito, o próprio Deus falou, né? O seu espírito está pronto, quer dizer, você tem um desejo de querer. Você quer fazer o bem, mas você não consegue. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela está vencendo. Porque o seu espírito não tem alimento. Então, quando Deus ele entrega o espírito e ele fala está consumado, porque ele lutou, ele permaneceu, né? Não é uma questão de, eu sou filho de Deus, eu fui escolhido para vencer. Você também foi escolhido para vencer, mas não quer dizer que você vá. Entendeu? Não quer dizer que você já derrotou Satanás. Porque as pessoas falam, Satanás está derrotado. Em nome do Senhor Jesus. Né? Tá repreendido no poder que tem o sangue de Jesus. Sim, mas para você ter essa autoridade no mundo espiritual, você tem que vencer a carne. Para você vencer a carne, você tem que estar com o seu espírito alimentado. Você tem que ter uma comunhão. Você tem que escolher a quem você quer servir, a quem você serve. Porque no seu espírito, você quer obedecer, você quer servir. Foi o que Deus falou, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Né? Então, o que pode acontecer? O maior problema, o preocupante, que você vê muito filhos, homens e mulheres de Deus, realmente descendentes de Abraão, tem uma fé tremenda, mas chegou numa situação que a mente ficou cauterizada. Jesus parou de falar, ela não consegue mais ouvir a voz do seu Senhor, então ela anda para trás. E vai acontecer o quê? A partir da hora que essa pessoa deixar, né, ter uma mente cauterizada, porque é ela que permite, né? Deus, ele não quer endurecer o seu coração, como fez com muitos aqui, né? Você vê, o próprio, quer ver? Acho que é lá em Romanos 11, 7, ele fala assim, quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui. É uma situação complicada, porque você não está entendendo quando você começa a pecar de uma forma espontânea, você já não tem tanta preocupação, você acha que, não, Jesus já levou, eu só pedir perdão, eu resolvo, eu vou para a Santa Ceia e resolvo esse problema e vou tentando de novo. Você não está preocupado que você está perdendo a autoridade no mundo espiritual, você acha que é só usar a palavrinha de efeito, isso vai resolver. Não vai, tá? Não vai. O diabo, ele não tem medo de crente morno, crente que não tem responsabilidade, crente que não luta, não se sujeita à palavra. Você não está se sujeitando a Deus. Como você vai resistir no dia mal, né? Na hora que vier uma bandeja de tentação para você, você acha que você vai conseguir resistir? Claro que não vai. Tá? Então tem muito crente tombando porque está acreditando nessa mentira, está consumado, estou debaixo da graça, agora eu sou salvo. Primeiro que você não é, você está. E com certeza você pode perder no decorrer, tá? No decorrer da sua vida, a sua salvação. Quer ver? Vamos lá em Romanos, eu acho que é importante a gente ler, né? Que Deus fala lá no versículo 7, é Romanos 11, né? 7, ó. O que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos os obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Olha que interessante, aqui fala que os eleitos, tá? Vamos falar do povo, né? Dos judeus. Os judeus são as pessoas que batiam no peito e falavam, eu sou circuncidado, né? Eu sou descendente de Abraão, eu sou o filho da fé, não foi? Isso não vai adiantar. Tá? Não vai adiantar, porque é o que Deus fala, né? Lá em Romanos 3,30, ó, Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé. E também, aí eu até vim aqui para descobrir onde estava isso que eu tô falando, né? Porque ele aceita na base da fé e também vai aceitar os não-judeus na base da fé. Mas para que você tenha essa fé firmada, você tem que alimentar o espírito. E como você alimenta o espírito?
né? Você precisa ter uma comunhão com a palavra. Que ele fala, né, em Hebreus 4, ele fala, né, assim: porquanto a palavra de Deus é viva, olha só, a palavra de Deus é viva e eficaz, e corta, né, mais do que qualquer espada de 2 gumes, olha só, hein, dos 2 lados, capaz de penetrar, olha aí, ele penetra, a palavra de Deus penetra, tá? Alma, espírito, juntas e medulas. Mas vamos ficar na alma e no espírito, né? Então, quando o próprio Deus fala que a palavra, isso que você não quer ler, que você não quer se alimentar, o seu espírito, ele vai ficando deficiente, né? Vai ficando fraco, porque, igual eu falei, o espírito é a sua verdadeira natureza, é o que te liga a Deus. Ele só pode se comunicar a você a hora que seu espírito estiver bem alimentado na palavra. Porque é um link que você está fazendo com o Senhor Jesus. Porque aquele negócio, você era uma pessoa morta, o seu ser espiritual era morto. E agora Deus está te convidando a voltar à vida, a viver, a sair daquela maldição de Adão e Eva, né? Que era espiritualmente morto. Então, a partir da hora que chegou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, morreu na cruz e falou essa palavrinha, está consumado, a responsabilidade sua agora é de crescer nessa fé. E para que você tenha fé, você tem que alimentar o espírito. Porque a sua alma, quando você vai a Deus, né? O seu espírito volta a Deus. Aí você vai responder o que você fez. Que comando que você deu à sua alma, né? Porque a alma, ela é a sede dos seus desejos, né? Das suas emoções, né? Quando você alimenta o espírito, a sua alma fica fortalecida. Porque o seu corpo, ele obedece o quê? Aos desejos da sua alma. Então, a hora que a sua alma começa a comandar o seu corpo de forma errada e você começar a desejar coisas que Deus não colocou no teu coração, você ter desejos contrários à palavra de Deus, você vai pecar contra o Espírito Santo de Deus. Mas ele te ensinou, né? Ele te fortalece no Espírito. Porque quando ele entrega o Espírito dele ao Pai, é porque ele conseguiu passar em todas as provações, todas as tentações. Então, quando ele fala está consumado, ele venceu a carne e ele veio te mostrar como é que faz para você vencer a carne. Mas para isso precisa de quê? Palavra. Então, o seu ser espiritual está morto, porque não tem a palavra de Deus. E quando não tem a palavra de Deus, é muito fácil você ser engodado pelo diabo, tá? Então, aí o que eu falo? Eu falo mais uma coisinha para vocês. Quando Deus fala que ele veio para os judeus, né, e os judeus não aceitaram, é porque eles ficaram com a mente cauterizada, o coração duro, né? O eu falou, né? O eu sou, né? Que no caso aí é o eu, a soberba, né? O orgulho, o eu do homem, falou mais alto. Eu sou da descendência, eu já sou salvo, eu conheço a palavra. Mas aí entra aquele negócio, você pode ler, conhecer. Mas se você não mantiver a sua leitura em dia da palavra, esse conhecimento vai ser um conhecimento realmente superficial. Porque quando a palavra, como eu falei, a palavra ela se renova a cada dia, a cada manhã. Você lê hoje um versículo, amanhã você vai ler esse versículo e Deus vai te falar coisas diferentes do que ele está falando hoje. Se amanhã eu pregar o mesmo versículo, de repente essa ministração vai ser de outra forma. Só que Deus está tentando mostrar para vocês que o seu espírito está enfraquecido porque está faltando palavra, o seu espiritual, o elo que você tem, né, para que Deus comunique-se com você, não tá fluindo. Muitas vezes ele vai precisar usar até um outro vaso para se chegar até você. Mas muitas vezes, até tendo alguém para levar alguma mensagem espiritual para você, você vai ter uma mente cauterizada, porque você não está conseguindo enxergar se aquele homem e aquela mulher que está levando aquela mensagem é de Deus.
Mas por que Deus usa aquele vaso e não a mim? Por que Deus fala com ela e não comigo? Por que eu tenho que acatar o que ela está falando se eu também tenho Deus? Aí entra a soberba. Porque Deus não consegue comunicar com você, porque o seu espírito está fraco. Não está crescendo a dia na palavra. Você não pode comer só uma vez por semana. Todo dia você precisa de alimento para ficar de pé. Agora, no mundo espiritual, a palavra de Deus, se ela não for lida e relida, meditando todo dia num capítulo da Bíblia, eu falo para você não consegue ouvir a voz de Deus. Quer ver? Eu vou ler para você o que Deus falou aqui em João. Eu abri aqui, né? Vamos abrir. Peraí. Tá, é João 39. Ele falou assim, ó. Eu acho interessante que ele falou, ó. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha que interessante, né? Ele veio a esse mundo, tá? Para julgar. Então, é engraçado, né? Porque tem uma palavrinha, tem um versículo que fala assim, que Jesus não veio ao mundo para julgar, e sim para salvar. Então, vamos parar aí. Aí, se você lê esse versículo solto, você fala, não, Leila, Jesus não veio para me julgar, ele veio para me salvar. Aí você fica com essa frase torta na cabeça. Mas isso não vai para uma pessoa que já teve a oportunidade de conhecer a Deus. Essa palavra ela não serve para uma pessoa que ela já teve numa fé, numa dinâmica, sabe? Num crescimento de fé e conhece esse Deus vivo. Não serve para você. Quando ele fala, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, ele está falando de pessoas vis e desprezíveis, né? Tanto que ele fala, eu vim para os vis e os desprezíveis, não fui para os santos. Então, quando ele fala não foi para os santos, porque o santo não precisa, né? Os santos têm sim que ser julgado e condenado pelo que eles fazem, porque eles conhecem a palavra. Mas o conhecimento da palavra, isso não basta, porque muitas vezes você fica com conhecimento vã, né? Assim, superficial. E aí isso traz a soberba, traz a morte espiritual, como eu falei, né? O que eu fiquei de ler, gente? Eu nem sei se eu li. Ah, não, eu li, tá? João 9, né? Ah, versículo 39, tá? Que eu li. Aí eu tenho que aproveitar esse raciocínio, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falando, né? Então, o que acontece? Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele está nessa revelação simples, tanto que ele fala, eu vim, né, me revelar aos simples de coração, aos puros, genuínos de coração. Ele se revela aos simples, não aos soberbos. Então, quando ele fala que ele não veio julgar, ele veio salvar, ele está falando com pessoas, né, que não conhecem a palavra e que começou a galgar nessa fé, começou a ler um versículo aqui, outro acolá. O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, né? Ele vai trazer fé. Por isso que ele fala que a fé é como um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda, né? É muito pequenininha. Não que é uma coisa assim que não tem valor. Ah, é pequena. Não, ela é pequena porque Deus, ele coloca essa sementinha, ele dá crescimento e ela se torna uma árvore frondosa que os passarinhos fazem ninhos nessa árvore. Você vê, uma sementinha pequenininha. Mas se aquela pessoa lê com reverência, não e para ter um conhecimento, né, e querer debater palavra, né, para se encher de orgulho, de soberba, aí não adianta, tá? Por isso que ele falou, você não, filhinho. Você vai ser tratado, porque se caso você estiver lendo essa palavra de uma forma leviana, com certeza, né? Os que enxergam vão deixar de enxergar e os que eram cegos vão ver. Aí vai ser trocado, né? Porque Deus fala, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O que ele quer dizer? Que aquele que acha que alguma coisa vai deixar de ser, né? Porque tá usando, né, palavras, né, coisas assim históricas, palavras, aparatos linguísticos, né? Para quê? Para se achar. Então, muitas vezes você pega um texto, você lê aquele texto,
né? Mas se você não tem interpretação que vem do Espírito Santo, que adianta aquele texto, né? Complicado, que você começa a falar lá, né? Você lê, mas se você não tem entendimento, se você não crê, você não vai passar fé para ninguém. Se você não entende para você, ninguém vai entender o que você está falando, mesmo sendo a palavra. Porque a interpretação vem do Espírito de Deus. E para que você tenha essa comunicação com o Espírito de Deus, você tem que ter seu espírito alimentado. Ah, não, Neila, eu não tenho tempo. Então eu faço o quê? Eu chego no final de semana, eu leio tudo. Eu leio a Bíblia lá, né? Eu fico lá 4, 5 horas lendo Bíblia. Não vai adiantar. Isso vai trazer complicação, vai trazer confusão para sua mente. É a mesma coisa você falar para mim, olha, eu não como, eu faço jejum 2 dias aí, eu como, né, muito pouco, mas chega final de semana, eu arrebento, eu como até passar mal, né, porque meio de semana eu tô fazendo minha dieta, mas chega final de semana eu como pizza, eu como chocolate, eu como churrasco, eu como tudo num dia só. O que vai acontecer? Você não vai passar mal? Você não vai vomitar? A palavra de Deus é isso. Se você comer tudo num dia só, você não vai absorver nada, nutriente nenhum. Você vai passar mal, pode até vomitar, tá? Então, ela tem que ser lida todo dia com reverência. Você tem que tirar pouco tempo. Você tire 1 hora só. Eu falo 1 hora porque, gente, 1 hora passa tão rápido. Eu falo aqui de Bíblia, eu fico aqui 1h30, aqui, ó, pulou. Daqui a pouco já tá dando 1h30 que eu tô falando, nem presta atenção. Então, quando você lê em espírito, você gosta de ler, você não para de ler. Mas você tem que estar em silêncio, você não pode ter nada, fazeres nenhum. Busque ler enquanto a tua mente está fresca, tá? A gente passa horas vendo um filme, horas numa televisão, e muitas vezes a pessoa substitui a leitura da Bíblia por pregação de outras pessoas. Olha, vou ser sincero, estou aqui pregando, mas não se compara uma leitura da Bíblia em espírito, tá? Porque aqui tá sendo dado conselhos, né? É uma leitura superficial da Bíblia, mas quando você lê, não. Aí você está lendo em espírito, o próprio Jesus Cristo está ali do teu lado, né? Enchendo o seu espírito. Então é necessário, tá? Que você não substitua a leitura da Bíblia por pregadores. É necessário que você leia a sua leitura da Bíblia ou à noite, que não tenha bagunça, barulho, né? Muitas vezes a pessoa pega depois da meia-noite porque não tem nada, ela já fez todo o serviço da casa, ela dá, né, a primícia para Deus, né? Que é o primeiro horário, né, do dia. Então as pessoas, eu falo, né? Eu gosto assim de ler, né? Ou ler, ou orar, tudo que você vai fazer depois de meia-noite, que você já começa, né, um dia abençoado. Ou então você lê quando acorda, que você tá com a mente fresca também. Enfim, você tem que escolher o seu melhor horário, né? De coisa para você meditar. Não tem esse negócio de que eu tô escolhendo o horário para você. Você tem que saber o seu melhor horário, tá? Mas eu falo assim que muitas vezes acorda e pensa assim, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer compra. Então você já lê correndo, porque você quer acabar logo aquele compromisso. Então Deus não vai se manifestar. Então é melhor você esperar as coisas acalmarem, ter um horário assim, sabe? Realmente sendo para Deus aquele momento, sem você estar preocupada em afazeres, em coisas, senão Deus não vai falar com você. Enfim, né? É uma dica. Então, vamos lá. Então, vamos ler Atos 28. Tá, é o versículo 26, né? Que ele fala assim, ó. Vai a este povo e disse-lhes, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Então, você vai ter essa dificuldade quando você lê de uma forma, né? Igual eu falei, de uma forma mecânica, tá? Se você não faz tempo, né, de excelência para ler a palavra. E aí o seu espírito vai ficar deficiente. Muitas vezes quem vai falar é o espírito da mentira. Ou então vai acontecer aquilo que eu falei em João 9,39, né? Que ele fala, eu vim para este mundo, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, aí é um perigo, porque o que tá pegando aí é que você já conhece a palavra e você paralisou. E o que acontece? Sendo que seu espírito não estando bem alimentado, sua alma enfraquece. Sua alma estando enfraquecida, seu corpo vai responder,
né? O que a sua alma quer, os desejos da sua alma. Vai trazer problema para a sua carne, porque a tua carne não vai ter força para lutar contra o espírito das trevas. A tua carne, ela vai desejar tudo o que é errado. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala, olha, eu quis fazer o certo, mas eu não consegui. Né? Eu tenho vontade de acertar, mas a coisa certa que eu queria fazer, eu não consigo fazer, eu só faço a errada. Por que ele não consegue? Porque ele sabe fazer o certo, mas ele não tem força para praticar o certo. Porque o espiritual dele está deficiente. Tanto que ele fala, mas é só em Cristo Jesus que eu vou conseguir vencer a carne. Só em Cristo. Como assim só em Cristo? É o conhecimento da palavra? Não, não é o conhecimento. O conhecimento não te coloca de pé. Você conhece, mas você não está alimentando. A palavra ela tem que ser lida, ela tem que ser mastigada, comida, meditada todo dia. Você tem que tirar um tempo. Não é uma vez por semana, não é só na reunião, não é de 2 em 2 dias, é todo dia. Tá, eu tava aqui em Romanos 10, né, que a gente tinha lido aqui o versículo 7, né, que eu vou até repetir pra gente não esquecer, ó. Que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram? Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, tá? Então, olha que coisa triste, né? Você ter uma mente, né, cauterizada, ficar confuso com a palavra de Deus, Deus não abrir seu entendimento. Mas a gente estava lendo isso aqui, mas eu estava falando do Romanos 7. Vamos voltar, vou ler um pouquinho o Romanos 7, que é interessante, que fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né, que é a luta contra o pecado. A gente está falando que para você não pecar, para você não cair na tentação, não pecar contra Deus, né, e ter a sua salvação garantida dia a dia, você vai ter que manter o seu espírito bem alimentado, né? Aí vamos lá, aí fala aqui, ó. Que diremos então? É o versículo 7, tá? Versículo 7 de Romanos 7, ó. Que diremos então? A lei é o pecado? Aí vai pensar, ele está perguntando, quer dizer que quanto mais eu conhecer a Bíblia, mais eu peco? Sim, você peca. Porque a hora que você conhece, você não é mais inocente, então a lei se torna maldição para você. Ó, aí ele fala assim, ó, de maneira nenhuma. Claro, nós não estamos falando que a lei é o pecado, né, gente? Mas a gente está explicando o porquê que ele fez essa pergunta, ó. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Então ele está explicando, né, que se você, a partir da hora que sabe o que Deus quer de você e você não faz, você peca e você é amaldiçoado. Ó, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, tá? Que é a palavra, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então, a partir da hora, olha só, que você sabe que não pode. Aí sim que o diabo vai tentar. Ele sabe que você não pode fazer, porque você conheceu uma coisa que você não conhecia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, né? Ele vai promover alguma coisa para que você caia naquilo que você sabe que é errado. Aquilo só passa a ser pecado porque foi revelado a você que não pode, né? Então, esse é o problema. Aí ele fala aqui, por isso que eu falo que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Como que você quer que as pessoas que não conhecem o mandamento, não conhecem a palavra, tenha o julgamento de uma pessoa que conhece? Não tem como. Deus veio salvar o mundo. Ele não vai, por isso que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aquelas pessoas estão debaixo da graça. É mais fácil um ímpio, uma pessoa, né, que não conhece a palavra, viver muitas vezes durante 100 anos, 90, 80, 90, 100 anos, do que um crente. Muitas vezes o crente ele morre muito precocemente. Porque ele conhece e ele não consegue praticar a palavra. Ele não consegue viver os preceitos de Deus. E aí, com certeza, vai morrer precocemente. Porque aí entra aquela palavra, né? Que aí eu venho calhar, né? De 1 Coríntios 5, versículo 5.
né? Que Paulo falava, olha, é melhor destruir a carne desse homem para salvar o espírito. Aí entra o espírito, ó. Porque aí ele vai ter um arrependimento genuíno, ele vai se arrepender e ali eu vou arrebatar. Porque não vale a pena continuar deixando uma pessoa que conhece a palavra vivendo, porque ela não tem compromisso em obedecer. Ela não quer ganhar alma, ela não quer crescer na fé, ela não quer crescer em espírito, ela ficou atrofiada. Então pode ser sim que Deus ainda permita, né? Isso aí já, eu falo para você, temos até que agradecer a Deus muitas vezes por essa misericórdia de Deus, que é muitas vezes permitir até entrar uma enfermidade no nosso corpo para nos parar e salvar a nossa alma do inferno. Tem gente que pensa que isso é maldição. Olha, gente, não é. Porque a nossa pátria não é aqui. Não é aqui. Então tem coisas que acontecem na vida de um crente, que eu falo crente, aquele que crê e estremece, não igual Satanás, né? Ele crê e estremece, mas ele tem medo da consequência do pecado dele. Ele não teme a Deus. Porque o temor vem antes de pecar, né? Você pensa, eu temo a Deus, eu não vou fazer. Mas como é que você deixa de fazer o que você teme? Quando você conhece a palavra, quando você se alimenta da palavra, aí você resiste, aí você se sujeita à palavra. E aí você resiste ao mal, você resiste ao diabo. E aí ele vai fugir de você, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, para você chegar nesse denominador comum que é resistir, né? Que é resistir ao diabo, às tentações do diabo, você precisa ter um espírito fortalecido na palavra, para que sua alma e seu espírito, né, tenha essa comunicação. Porque ele envia para o seu cérebro, para a sua alma, né, para a sede do seu, né, do seu entendimento. Né? O seu espírito, ele manda mensagem, a sua alma capta aquelas mensagens e o seu corpo obedece o que a sua alma está captando. Mas se os seus olhos veem só porcaria, se você só conversa com gente que escarnece de Deus, né? Igual em Salmos capítulo 1, você senta na roda dos escarnecedores, você conversa com gente que não teme a Deus, você não tem tempo para meditar na palavra de Deus todo dia, você passa o dia inteiro na frente de uma televisão, né? Você não levanta para orar, você só ora quando as coisas estreitam, quando aparece uma enfermidade, quando as coisas... Aí você lembra de orar. E só ora porque você quer bênção. Você não ora agradecendo nem um dia que você está respirando e que ainda você tem oportunidade de reverter a situação, né? Que Deus está te dando mais um dia para você se arrepender, mais um dia para você ler a palavra, mais um dia para você ter compreensão da palavra, né? Então você não tem esse agradecimento, você vive, né? Por quê? Né? Qual é o teu interesse de ter uma vida longa na terra, né? Então vamos lá, senão eu me perco. Eu já estou saindo aqui do Romanos 7 que eu acabei abrindo aqui, né? Vamos lá, mas enfim, é isso aí. Mas o pecado, aí eu venho no versículo 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Foi o que eu parei, né? Pois sem a lei, né, o pecado está morto, né? Então, o pecado, quando você não conhece a lei, o que Deus quer de você, o pecado ele não existe. Então, por isso que você não pode se comparar com o seu vizinho que não obedece, que não teme. Por quê? Porque o pecado dele, ele não tem essa consciência que você tem. Ele não tem o temor que você tem. Que muitas vezes você nem tem temor, você treme, você tem medo porque você já pecou. Você já deixou o seu corpo obedecer os desejos, né? Que a sua alma captou através dos seus olhos, através dos seus ouvidos. Ela captou coisa ruim. Então você vai levar sujeira para sua alma a partir da hora que você escolhe ver e ouvir besteira. E o seu corpo vai fazer o que a tua alma tem desejo.
E o seu espírito não vai poder te ajudar, porque o seu espírito pode estar pronto, igual está entrando aqui. Eu tenho um desejo, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazê-lo. Então o seu espírito, ele está fraco, ele não consegue comandar a sua alma. E a sua alma, a sua alma não consegue comandar o seu corpo. E aí a carne vai o quê? Definhar. Prevalecer, essa é a palavra, né? Vai prevalecer. Então eu não sei se eu tô confundindo, porque eu tô tentando explicar, então é um papo bem cabeça, bem chato, porque a gente tá falando de uma coisa assim tão louca, né? A gente pensa assim, eu sou só um corpo, mas não é bem assim, gente. Enfim, vamos lá, né? Vamos ler mais um pouquinho, ó. Aí fala aqui, né? Aí vamos ler o 9, né? Antes eu vivia sem a lei, né? Não sei se eu li, vou ler de novo. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Tá? Então, antes eu vivia sem a lei, sem a palavra, mas quando a palavra veio, né, o pecado reviveu. Aí entra e eu morri, tá? Então, aí você pode morrer não só fisicamente, porque é um pecado consciente, igual em Romanos capítulo 2, tá? Que você vai responder porque você tem uma consciência, a sua consciência, ela mesmo que você sem conhecer a lei, até a pessoa que sem conhecer a lei, ela tem uma consciência e ela vai ser julgada pela consciência que ela tem, pelo bem e o mal que ela fez, tá? Independente se ela conhece lei. Só que nós estamos falando de judeus, né? No caso de crente. Pessoas que conhecem o mandamento e Deus não quer mais que aquela pessoa o adore. Porque aquela pessoa, ela tá com o prevalecendo dela aqui é o eu, né? O conhecimento teológico, né? Um eu, assim, de se achar entendedor da palavra. Ele não vive a palavra, ele não medita na palavra, ele conhece, ele quer ter um entendimento superficial para que ele passe esse entendimento. Você até passa um entendimento, mas você não convence ninguém porque você também não é convencido pela palavra. Então essa palavra não vai ter poder de persuasão na vida de ninguém. Você se torna um ser mecânico, você estuda, você prega, mas aquela palavra ela não consegue atingir a igreja de Cristo, que no caso são pessoas que você está evangelizando, então se torna um texto morto, sem contexto, porque você não tem o Deus que interpreta aquele texto. Então isso atrapalha o crescimento, você não consegue ganhar alma para a salvação. Né? Você não leva ninguém à salvação, vamos entender assim, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento, tem um entendimento, mas não serve para nada. É aquele negócio que eu falei, né? Aí, que adianta você ter as hermenêutica da vida, né? Ter o lado histórico, né? Linguístico, bonito, né? Não adianta fazer essa acrobacia hermenêutica, né? Isso que eu tô te falando, fica muito técnico, né? Fica uma linguística técnica que não vai trazer benefício para o reino de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Não serve para nada. Então tem que levar, tem que salvar e levar. Porque aquele conhecimento vai matar, vai fazer ele perder a salvação. Tá? Porque vive no pecado, prega de uma forma totalmente... sem reverência, né? Sem temor, um estudo vazio, então tem que ter muito cuidado. As pessoas que leem para um conhecimento, não para o seu benefício. Ela não lê para ela lê para os outros. Ela quer entender para mostrar o que ela entendeu. Ou então debater uma palavra, mas vai sair de uma forma vazia. Né? Igual até a irmãzinha hoje falou para mim, mas um instrumento, né? Nós somos um instrumento, mas o instrumento não pode tocar sozinho. Então, como é que faz? Se você é um instrumento e começa a dar um som que está trazendo confusão, esse som tem que ser tocado por um espírito, né? E qual o espírito que está regendo essa orquestra? Quem são os espíritos? Porque são mais de um, né? Porque nós temos um espírito, que é o Espírito Santo. Mas o espírito do mundo são muitos espíritos de confusão, de teologia, né? De histórias, históricos, coisas assim, né? Quais são os espíritos que estão regendo essa orquestra? Aí vai trazer o quê? Um espírito de confusão, né?
Aí é isso que eu tô te falando. Então não vai conseguir vencer a carne. Mas vamos voltar, porque eu já tô saindo da Bíblia de novo, né? Ó. Aí tá, ele falou aqui, né? Descobrir que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu a morte, tá? Então Deus trouxe a palavra para salvação, tá? Dos judeus e dos não judeus. Mas os judeus estão começando a torcer a palavra. Então, eles querem uma compreensão superficial, eles querem mostrar que tem um conhecimento, mas Deus fala que eles não têm a salvação. Então, eu vou vir para quem quer realmente crescer nessa fé. Por isso que ele fala que a fé é do tamanho de uma sementinha de mostarda. É coisa pequena, não é nada grande. Você pega aquela fé, aquela sementinha, Deus vai aguar aquela sementinha, ele vai dar crescimento à tua fé. Então é só um versículo igual eu comecei ali. Não precisa muita coisa. Eu também fiquei bem perdida. A hora que eu comecei a ler, eu falei, gente, mas que Deus vai me usar para falar? Em cima desse versículo, né, que ele entregou o Espírito dele, que ele falou, está consumado lá no Evangelho de João. Por que ele está falando isso? Porque ele já está dizendo, olha, agora eu estou saindo de cena, não, claro, não da tua vida, mas desse mundo, mas eu estou deixando o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te ensinar a palavra. Eu não estou deixando, né? Não tem nada a ver com isso que você está se aprofundando aí nos seus livros de teologia, né? De ciência, não tem nada a ver. Né? É que aprofundar tanto na palavra, isso tem muita gente sendo engodada por Satanás. Está saindo da verdade, né, dessa verdade genuína, pura, né, que Deus ele fala de uma forma tão simples. Você está criando uma situação para acabar Deus se afastando de você, porque Deus não, ele fala que ele não gosta de pessoas soberbas, né, que se acha dona da verdade. A palavra de Deus é simples, você não precisa sair de dentro da Bíblia, ficar falando palavras que você desconhece. Você tem ler aquilo ali, você tem um entendimento na hora e passa aquilo para a pessoa, mas logo depois aquilo apaga da tua mente, porque você não entende o que você está falando. Você lê, você tem uma compreensão momentânea ali, mas não é uma coisa que vem do Espírito, não vem do céu. Então o que acontece? Logo aquilo sai da tua mente. Porque não é uma palavra que edifica, é uma palavra científica, teológica, histórica. Isso não importa. Eu erro muito nomes aqui, né? Cidades, coisas que não vão salvar a alma de ninguém. Qual é a diferença? A missionária falou o nome errado. Não interessa, eu estou pregando a salvação. O que nós não podemos errar é realmente o contexto, né, a interpretação do que Deus está falando. Né? Muitas vezes sai alguma palavra, alguma coisa errada, mas o contexto não. Tá? Você tem que pegar um texto e realmente Deus tem que te desmiuçar ele. Você tem que ter entendimento do céu, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Para que você venha lembrar disso na hora que Satanás vier oferecer, né? Vier para você, igual ele fez lá em Mateus 4, e falou para o Senhor Jesus, né? Se você é o Filho de Deus, né? Pule, né, do pináculo do templo, né? Que os anjos do céu vão te segurar, nem os seus pés vão ser feridos nas pedras, né? Lá em Salmos 91:12, ele usa essa passagem, ele usa esse pedaço, esse versículo para desafiar Deus, para atentar ao Senhor Jesus. Então, o que acontece? Jesus, sabendo da palavra, que a palavra ela pode se fazer sofisma com ela, pode se torcer. Se você não conhece, você vai pensar, realmente, eu sou filho de Deus. Por que eu não posso me jogar daqui desse pináculo do templo e provar para esse desgraçado que eu sou filho de Deus? Mas ele pensou, não, eu posso sim. Os anjos vão me segurar, com certeza vão, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Então, eu não vou fazer. E eu ainda vou falar para ele. Na palavra, né, nas escrituras dizem, não tentarás o vosso Deus.
Não vou fazer nada para provar para ninguém que eu sou crente. Não vou fazer nada para provar para você que eu estou pronto, que eu não vou cair em tentação. Ah, meu amigo me convidou para entrar ali para pregar a palavra de Deus, mas é um recinto estranho. Eu estou sozinho, não estou em comunhão com os outros irmãos para fazer esse trabalho de libertação. Só tem mulher naquele recinto. Não, mas eu vou. Aí o cara chegou e perguntou pra mim, se você realmente é crente, se você tá cheio de poder, por que você não entra ali no meio daquelas prostitutas e repreende aqueles demônios de prostituição? Aí chega um amigo, né? E você, eu vou lá, eu tenho uma autoridade no nome do Senhor, eu vou mesmo. Né? Não vou para participar da festa, eu vou lá para repreender. Então você quer confusão, você quer cair em tentação, porque mesmo você estando pronto, você fez o que não desagrada a Deus. Você tentou a Deus querendo provar para o seu amigo, né? Para o seu coleguinha, que você é um homem de Deus, que você não teme, né? E entrar num recinto que Deus não mandou para você pregar. Então eu tô colocando aí, não sei nem por que eu tô falando, mas é aquilo que eu falo, né? A minha pregação é assunto, puxa assunto, e muitas vezes vai puxar a orelha de algum, né, adolescente aí que se diz cristão e que muitas vezes é desafiado por um filho do diabo, por um anticristo, né, para fazer uma coisa contrária à vontade de Deus, e ele acha que tá pronto, eu sou homem de Deus, eu não vou cair mesmo, isso não vai me derrubar. Olha, já te derrubou a partir da hora que você faz para mostrar para alguém que você é. Você já está derrubado, porque você já caiu da soberba. Você quer provar que você não tem medo, você quer provar que aquilo ali não te derruba, pode não te derrubar naquele momento, apesar que já te derrubou na soberba, mas logo depois o diabo vai colocar outra situação para você cair. Ele não vai botar aquilo que você está vigiando, ele vai botar aquilo que você nem... que no caso seria a soberba. Você falar, eu sou um homem de Deus, eu posso colocar essa mulher no meu carro e dar uma carona para ela, que não tem problema que eu não vou cair. Aí já caiu, né? Já caiu, porque você tá fazendo isso para provar para alguém que você é santo, que você consegue, enfim. Vamos continuar, gente, porque eu parei de novo, ó. Tá, então ele fala aqui, ó, vamos pro 12, ó. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, tá? Então você já tem esse entendimento, você conhece, você sabe disso. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Sim, se torna em morte para você, a partir da hora que você quer desafiar a Deus, tá? Porque você conhece, então tem dois lados da moeda, tudo tem dois lados, o diabo vai fazer isso, ele fez isso com o Senhor Jesus. Ah, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus falou, olha, mas está escrito também, nem só de pão viverá o homem. Então, já quebrou o diabo. Então, vai sempre existir dois lados, e aí você vai ter que conhecer a palavra. Na verdade, você vai ter que estar lendo Bíblia todo dia. Todo dia. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia. Meditando. Não é tudo de uma vez para dar indigestão. É um pouquinho de cada vez e meditando. Para que você tenha esse armamento, tá? Pesado para lutar contra o diabo. Tá? Aí fala, ó, de maneira... Aí tá, não sei o quê. Aí ele fala assim, de maneira nenhuma, mas para... que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então agora você sabe, né, o que é pecado. Aí ele, não, eu vou até voltar porque eu acho que vocês não entenderam bem. Vamos lá. E então o que é bom se tornou em morte para mim? Aí ele vem, tá? Que eu fechei, depois eu passei um tempo falando, aí perde o raciocínio, ó. De maneira nenhuma. Tá? Então ele volta a falar, não, de jeito nenhum, mas para que o pecado se mostrasse como pecado. Então agora o pecado, a máscara do pecado caiu. Pecado, agora você está sabendo que aquilo ali é pecado. Já foi revelado a você que você não pode sentar na roda dos escarnecedores, que você não pode fazer nada para tentar a Deus. Você não pode provar nada para ninguém. Você não faz nada para provar para ninguém. Se você é bom, é porque você é bom. Você não faz nada para provar para alguém que você é bom, que você consegue, que você é filho de Deus. Não. Eu falo, ó, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Você passa a agora ter
uma responsabilidade de fazer o que é certo por amor a Deus. Mas o que é bom vai produzir morte. Por quê? Porque agora você sabe fazer o certo, mas não consegue fazer. Então aí entra aquele negócio. Por que eu não consigo fazer o que eu sei que é para fazer? Porque o seu espírito não está bem alimentado. E a sua alma não consegue se comunicar. O seu espírito não consegue se comunicar com a sua alma, não consegue mandar sinais. E aí o que acontece? A sua alma fica confusa. O seu corpo fica confuso. Ele vai detectar o que a alma quer, né? Então acabou. Não tem mais ninguém se comunicando com você. Você sabe, você tem uma consciência, mas essa consciência não pode te ajudar. Ela pode até te condenar, mas ela não pode te ajudar, te fortalecer a falar não. Porque, gente, tentação. A tentação é uma coisa boa, né? Você vai ser tentado naquilo que você quer, aquilo que você gosta, né? Então vai ser uma tentação. Você é tentado a fazer, você quer fazer, você está afim de cometer aquilo, né? Então, como que alguém vai te tentar numa coisa que você não quer? Só vai te tentar numa coisa que você quer. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer. Aí, dá uma sugestão para ele. Poxa, mas você é o filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? É só falar uma palavra com fé e você tem pão? Aí ele fala, não, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então eu estou aqui em consagração, eu estou aqui 40 dias porque eu necessito, foi o meu pai que me trouxe para esse deserto, para eu ser tentado e falar não para a tentação e mostrar para ele que eu estou pronto. Então como que pode você ser engodado pelo diabo? Se você aceitar uma sugestão diabólica, porque o diabo vai falar na tua mente, ele vai se passar por Deus, tá? Porque eu falo para você, quando Jesus foi tentado, é um pensamento, gente. Muitas vezes o diabo vai lá na mente do camarada e dá um sopro, e dá uma sugestão. E aí a pessoa pensa, mas por que eu não posso fazer isso? Eu sou filho de Deus. Aí Deus vai falar de novo, você, não, mas está escrito. Então é um duelo de palavras, é mente. Então aquele negócio, o seu pensamento, quando ele é concebido, ele vai gerar a morte. Então você tem que metralhar, você tem que destruir o pensamento de Satanás. Se você consegue no pensamento destruí-lo, né? Você não pode ficar gerando aquele pensamento todo dia. Sei lá, eu vou fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Mas aí você começa a alimentar. Nossa, mas eu tinha vontade. Nossa, seria tão bom. Já pensou aquilo? Então você já está pensando uma coisa estranha. Você sabe que aquilo não é de Deus. Você sabe que é contra a palavra. Não, mas se eu fosse naquela festa mesmo, nossa, né? Se eu entrasse lá, não sei o quê, só para ver, aí começa a distorcer o que é o certo. Então você vai gerar um pensamento, né? Vem o pensamento, que é a seta e os dardos. Você gera, quer dizer, você continua a pensar. Você não cancela, você não repreende o pensamento. Então vai acontecer o quê? Você vai conceber, esse pensamento vai se materializar. A hora que vier a tentação, pá, já pensei, já gerei, agora eu vou fazer. Não vai conseguir, porque a sua alma, o seu espírito está morto, tá? Porque não tem alimento. Você não vai conseguir dizer não, você não vai conseguir se sujeitar a Deus, você não vai resistir o diabo. E aí um abismo vai chamar outro abismo. Aquele negócio, né? Caí, mas vou pedir perdão e vou retroceder. Só que não. Por quê? Porque vai um pecado chama outro. Você vai vencer esse, mas o outro ele vai ter legalidade lá na frente para outra coisa. Enfim, gente, vamos voltar para a leitura. Parei aqui de novo, senão tem que dar um break aí. Senão vou falando, mas é isso aí. Vai absorvendo aí, ó. Tá, então entendemos, né? Então vamos lá pro 14, ó. Sabemos que a lei é espiritual, tá? Eu, contudo, não o sou. Então ele tá falando. Aí cabe a você perguntar se você é um ser espiritual ou um ser carnal, né?
Aí entra aquilo lá que o Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, né, que tem sede de crescer, que deseja crescer em espírito, que reconhece a sua pequenez de espírito, que reconhece a sua deficiência, que sabe que não tem como andar sem o alimento espiritual, né? Então ele fala aqui, ó, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então é uma descendência de maldição, uma descendência adâmica. Ele foi vendido como escravo, né? Então ele é uma criatura que ele está sendo oferecida para ele, né? Uma outra identidade, uma outra natureza, que é a natureza do segundo Adão. Ele pode quebrar aquela escravidão a partir da hora que ele começar a se encher da palavra, crescer em espírito, né? Mas ele escolhe a ser carnal, a buscar um entendimento superficial que não vai trazer benefício para o seu espírito. Ele vai começar a estudar a Bíblia de uma forma carnal. A palavra, a lei vai matar. Aquela pessoa, ela vive anotando, mas ela tem tantas anotações que ela só consegue entender, ela nem entende, tá? Ela só consegue lembrar quando ela volta a ler aquilo que ela anotou, porque aquilo não tem espírito, aquilo é uma anotação, né? De uma história, de nomes, de uma genealogia, não tem espírito. Porque não tem entendimento, ela só guardou o lado histórico de Jesus. Então, a hora que ela precisar vencer uma tentação, aquele lado histórico, tá? Aquele texto solto não vai funcionar. Porque ela não teve a interpretação dele pelo Espírito. E ela não vai vencer. Tá? Então, ele fala aqui, ó. Então, não sou, pois fui vendido como escravo, tá? Não entendo o que faço. Olha só, aí que entra. Ele não entende, ele não tá entendendo por que ele não faz o que ele quer fazer. Ó, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ele não compreende porque que ele não consegue avançar, porque que ele não consegue dizer não para as tentações, né? Por que ele só faz o que ele odeia? Porque, né, é igual Judas. Judas sabia fazer o certo, mas ele não conseguiu. E aí acontece o quê? Que veio um remorso que fez ele tirar a própria vida. O remorso nada mais é do que um orgulho. Ele teve um remorso porque ele entendeu que ele poderia ter conseguido, ele sozinho. Ele falou, mas eu sei fazer, por que eu fiz essa besteira? Então o orgulho falou mais alto. Então ele ficou envergonhado por ele não ter conseguido. Ele tirou a própria vida por orgulho, por soberba. Porque se ele fosse um homem humilde, ele teria um arrependimento, ele pediria perdão, ele retrocederia. Então o orgulho dele foi tão grande que ele falou, não, eu vou dar cabo da minha vida porque eu não consegui. Como se ele conseguisse alguma coisa. Sozinho ninguém consegue. Você tem que ter um arrependimento e não voltar a fazer. E só com o Espírito de Deus você consegue não voltar a pecar. E para isso você tem que se dedicar à leitura em espírito, não uma leitura, né, com estudo, estudando de uma forma, sabe, humana, carnal. Muito bonito uma pessoa estudada, mas ela tem que ter tempo para ler espiritualmente a Bíblia, tá? Mais do que estudar. Aí vamos lá, ó, sabemos, aí vamos lá, né? Ele ficou assim, esbestificado, por que eu não consigo? Ele fala aqui, ó, por que eu só faço o que eu odeio? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, ó. Aí é a situação do camarada. Gente, ele pensa, gente, mas se eu admito que eu só faço besteira, quer dizer que eu concordo que a lei é boa para mim, mas eu não consigo aplicá-la na minha vida. Porque eu estou lendo a Bíblia de uma forma carnal, não espiritual. Ó, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne.
Então ele sabe que a carne dele não presta, tá? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha só, a mente, tá? Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Que aí, no caso, ele está falando não só de uma morte física, mas de uma morte espiritual, tá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas ele deixa bem claro que quem pode livrar ele dessa morte é o Senhor Jesus, né? Aí ele ensina logo depois, se você ler, você vai ler o Romanos 8, que eu não vou ler, né? Você vai ler que a vida pelo Espírito, né? Que a gente tá falando do Espírito. O Espírito é tudo que você tem. A alma precisa do seu espírito alimentado. A alma, ela sozinha, ela não consegue, tá? A alma é a sede de todos os desejos da sua razão, do seu sentimento, né? E vai refletir. Ela vai dar comando pro seu corpo e o seu corpo vai obedecer o que ela tem vontade. Aí você tem que mudar tudo, né? As suas amizades, o que você escuta, o que você vê, como você lê a Bíblia, né? Tudo, você vai ter que vigiar tudo para você conseguir vencer, tá? Esses demônios. Porque, olha, eu falo para você, esse espírito que se finge de Deus, né? Que usa a palavra e faz sofisma com a palavra de Deus, ele é muito perigoso. Porque ele se parece a Deus. Tem muito crente perturbado. Tem muito crente achando que está servindo a Deus, mas está servindo o diabo. Porque parece com Deus, mas não é. Então tem que ter muito cuidado. E olha, a primeira coisa que você vai ver que não é Deus é quando você começar a ter um desejo de ler a Bíblia para debater ou para mostrar seu conhecimento, né? Você pode ter certeza que não é Deus nisso. Que quando você perde a satisfação de ler a Bíblia sem nenhuma ajuda, sem caneta, sem marca-texto, mas nada. Você simplesmente pega só sua Bíblia, tá? Você não vai ficar no Google, você não vai buscar saber, eu quero saber quem é a tribo tal, esquece esse estudo profundo. Lê a Bíblia com simplicidade, igual eu li para vocês aqui. Eu não sabia nem o que ia pregar, tá? Eu falei, gente, mas Deus falou, tá consumado, entregou o Espírito, e daí? E daí que ele tá falando, eu quero que você faça o mesmo. Eu quero que você beba desse cálice. Se eu venci o mundo, você também vai vencer. Se eu entreguei meu espírito ao Pai, você também vai entregar. Se, né, eu conseguir dominar o meu corpo através da minha alma, né? A minha alma foi sujeita à voz, né, do Pai, porque o espírito, né, e a alma são coisas que não pode se divorciar, não se separa. Então agora ela precisa de um comando, ela sozinha não consegue. A alma, ela se oprime, o diabo trabalha na mente, a mente faz com que você fique fraca, a sua alma, ela vai, né, captar o que você coloca para dentro. E aí, como eu falei, né, se o espírito estiver enfraquecido, não tem como. Ela vai ser alma oprimida, alma com desejo errado e corpo executando o que ela tá mandando você fazer. Enfim, vamos ler Hebreus 3, tá? 13. Cadê ele aqui? 13, que fala assim, ó.
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, tá? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, tá? Então é muito importante você entender isso aqui, tá? Porque o coração, depois que você conhece a palavra, pode ser endurecido, pode, né, se tornar uma pedra. Tem muito crente aí, né, que se tornou uma pedra de gelo. Mas você pode ser um crente fervoroso, né, mas se desviou do caminho, né, se torna pedras de gelo, né? Então tem que ter cuidado. Então, quando a gente, né, tá tendo um crescimento espiritual, o diabo ele tá ali em cima, tá? Ele quer te afastar desse crescimento, né? E vai te apresentar apostasia, vai te colocar numa posição de destaque, tá? Ele vai querer que você crucifique Jesus de novo. Tem que ter muito cuidado. E você não vai aceitar muitas vezes uma humilhação em público. O orgulho vai falar mais alto, que ele vai te expor à humilhação. E se você não aceita, você não é sujeito a isso, você não tem um espírito pronto para aceitar, né? Como Jesus, né, passou por humilhação, dor, crucificação, imagina. Você não tiver eu tenho a pavor, porque se a gente não tiver um espírito de humilde e aceitar esse tipo de coisa, com certeza o diabo vai fazer de tudo. Quando ele vê o seu crescimento, ele vai bater de frente com você. E ele vai trabalhar no orgulho, tá? No orgulho, tá bom? Tem crescimento, como eu já falei, que não é Deus. Então tem crescimento que a gente tem que ter cuidado. Até o crescimento, que eu falo assim, né? O crescimento do seu ministério, muitas vezes pode ser de uma forma desenfreada, você não está pronto para aquele crescimento, e aí ele já vai para cima, porque ele quer trabalhar no seu orgulho, e ele vai criar a situação de humilhação. E aí é facinho para você cair, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. 1 Timóteo 4:1 fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tá? Então vamos ter cuidado aí, porque homens hipócritas, mentirosos, o que mais tem, tá? E com a consciência já cauterizada e vai ficar ensinando besteirol aí. Então tem que ter muito cuidado com o que você tá ouvindo. Então vai ler Bíblia, tá? Aí você lendo Bíblia, você não vai ser engodado, tá? Então existe essa diferença entre o erro e o engano. Muitas vezes é fácil uma pessoa falar, não, tá errado, eu conheço Bíblia, isso tá errado. Mas olha, eu acho que o perigoso é você ser enganado. Nossa, sei o que tem de gente enganada, eu tenho um pavor. Porque isso é uma coisa assim que você tem que estar muito no espírito para saber essa diferença entre o erro, que você falar, pô, isso aí tá errado, tá claro, tá nítido, e o engano igual, né? Eu posso fazer, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade. Peraí, mas Deus, né, na Bíblia fala, não tentarás o vosso Deus. Então, você vê, é um espírito de engano. Esse é o pior espírito, que é o que vai atacar os crentes de hoje, o espírito de engano. Essa diferença que eu tô falando entre o erro e o engano é muito fácil, tá? Muito fácil da gente detectar. Por quê? O engano, ele tem o quê? Uma aparência da verdade, né? Ele parece que é verdade. E é assim que o diabo trabalha. O erro não. O erro você já detectou. Então é uma situação bem complicada. Então tem que orar muito para Deus mostrar, tá? Que na fé existem pessoas que estão sendo assim, enganadas assim, dessa forma. Igual eu falei, né? Até o próprio Senhor falou, né? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ele falou isso, não falou? Por quê? Porque as pessoas vão tentar enganar ele, falando, Senhor, Senhor, curamos, expulsamos demônio, pregamos e não sei o que, ganhando mal. Jesus mesmo fala, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então, quer dizer,
um espírito para enganar essas pessoas que estão ganhando alma. Você acha mesmo? Eu tenho muita preocupação. E ora, pede a Deus, Senhor, mostra, quebra esse espírito de mentira. Tá? Hebreus 10:10, Jesus ele tá falando que pagou o preço. Agora não precisamos mais de rituais de purificação do pecado, porque Jesus já nos purificou. Então tem pessoas ainda nesse pensamento, que eu tenho que fazer, que não sei o quê. Nada que você possa fazer vai te purificar. Jesus já o fez. O que você tem que fazer é só crescer em espírito, ler a Bíblia em espírito, ouvir a Deus falando com você em espírito, tá? Então nada que você possa fazer, cuidado com essa enganação. Aí entra aquele negócio que eu falei, né? Que a pessoa ouve muitos pregadores e esquece ela mesma de deixar o próprio Deus, o pastor mor, falar com você. O maior pastor da tua vida é Jesus. E ele fala com você. Tá? E aí você não está dando oportunidade para Deus falar. Aí fica, né, nas pregações do oba-oba, e que Deus fez, e que Deus vai fazer, e que Deus não sei o que. Muitas vezes você está na prova e não está vendo aquela pregação que você está ouvindo todo dia se cumprir na sua vida e vai te afastando de Deus, vai te esfriando, né? Porque você só escuta pregação para te colocar pro alto. Muitas vezes você precisa de uma pregação, uma pessoa que fale a verdade com você. É um tempo, é um crescimento espiritual. Você precisa agora de caminhar, você precisa de resistir o diabo, você precisa de sobreviver mais um dia. É uma prova para ser aprovado, tá? Não adianta você se encher de pregação que tá lá florindo tudo e na tua vida não tá acontecendo. Isso pode até fazer você cair, porque você vai falar, não, peraí, Deus não tá na minha vida. Todo mundo tá andando, mas a minha não anda. É porque o teu tempo não chegou, tá? Você não tá em sincronia com ninguém. Cada um tá vivendo uma prova. Se não tá vivendo ainda, vai viver. Enfim, o caminho não, né, tem a funilar, não tem a largar, tá? Quanto mais crescimento, mais santificação, mais provado você vai ser. Tá bom? Então eu não quero que vocês se iludam. Eu quero que vocês tenham fé para viver um dia de cada vez. Lendo Bíblia em espírito. Isso é muito importante. O tempo que vocês passam, muitas horas, né? Ouvindo pregadores que pregam muitas bênçãos e não tá vendo as coisas acontecer com vocês, é ruim. Não é melhor você estar preparado, né? Para uma prova, né, para você vencer a carne, e fica nesse negócio. Então tem que ter muito cuidado com as pregações hoje, porque tá muito esse negócio de encher igreja, né, de bênção, e esquece de pregar a realidade, que Deus fala, né, tá consumado, ele já foi, ele já fez, agora é você que tem que fazer a sua parte, ele não vai fazer mais nada, agora é você se santificar, é você buscar, mas ele já fez. Agora é só você tomar posse, mas para isso você tem que andar no espírito, tá bom? Olha, gente, então é isso aí. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir, tá bom? Ô Deus Santo, em nome de Jesus, abre o entendimento de cada um que for ouvir essa ministração. Olha, gente, quem foi receber em áudio, que é em áudio que eu entrego, tá? Aí você escreve lá, leilalima.com ou missionária Leila Lima, para ir pro canal, ouvir as pregações antigas. Tá ok? Ou então, né, vai lá, né, num canal e vê lá, porque nem todo mundo tem essa facilidade de abrir vídeo, porque a internet lenta não consegue abrir. Aí qualquer coisa, vocês vêm aqui, me pede, manda o áudio, que eu não tô conseguindo abrir. Ou então vai lá só no YouTube, só para escrever lá, para pedir o áudio. Aí eu mando para vocês, tá? Só dá o telefone que eu mando em áudio. Tem gente que gosta mais em áudio. Só que vai ter uma qualidade ruim, a qualidade do áudio não é a mesma, vai editar muitas vezes, pode ser que tenha até alguns cortes, porque mais de 1 hora eu não consigo enviar pelo WhatsApp. Enfim, vou dar meus pulos aí, ver se consigo atender todo mundo, quem não tá tendo internet para abrir o vídeo, tá? Deus abençoe e até semana que vem. Beijo.